Olá pessoal, na aula de hoje eu vou contar a história do Arduino e essa aula eu diria que é uma aula introdutória, né, para todo o curso de Arduino aí que tem no canal. E, bem, vocês vão perceber também ao longo dessa aula que vários conceitos de tecnologias, principalmente tecnologias atuais, a gente pode compreender bem quando a gente estuda o Arduino, né? Então, vocês podem perceber que temas como internet das coisas, cidades inteligentes, indústria 4.0, inteligência artificial, big data, todas essas tecnologias, né, que eu citei, ela pode ser utilizada com o Arduino, a gente pode implementá-las usando o Arduino. Então, o Arduino, por ter essa facilidade, né, por ser uma placa de aquisição de baixo custo, a gente pode aprender essas tecnologias, né, utilizando aí o Arduino. Então, a aula de hoje é mais para poder apresentar essa história de como é que ele surgiu, em que momento e como a placa do Arduino veio revolucionar, né, por ser uma placa barata, né, de fácil utilização, né, e está aí tão bem difundida e com bastante exemplos para a gente poder utilizar e aplicar. Então vamos começar a aula tentando responder essa pergunta, né? Por que aprender Arduino, né? Então, aprender a plataforma Arduino é fundamental, pois essa é uma das primeiras placas de baixo custo que revolucionou o mundo maker. Então, antes da placa Arduino, você tinha os microcontroladores, onde você desenvolvia lá uma placa de circuito impresso, colocava lá esse microcontrolador, e aí, através de uma linguagem de programação, né? Então, as últimas aí é a linguagem C mesmo, a mesma que é usada aí no próprio Arduino, você programava aquele dispositivo. Só que a diferença é que quando você programava esse microcontrolador, você tinha que ter um conhecimento aprofundado de eletrônica, um conhecimento aprofundado da arquitetura desse microcontrolador para poder conseguir utilizar e fazer alguma aplicação com ela. O Arduino ele já veio com essa simplicidade de ter aí um fácil acesso para poder utilizá-lo, e também com uma linguagem de programação mais amigável, com os comandos assim mais adaptado para a placa. Então toda essa facilidade ela tornou o Arduino popular, e o universo maker, né, que são essas pessoas que pegam e faz, né, acabou adotando o Arduino como placa para poder desenvolver aí os seus experimentos, tá? Uma outra coisa que a gente também pode citar, que o Arduino aí pode contribuir e tem contribuído, né, principalmente aí para os estudantes, é que ele pode deixar mais próximo alguns temas que aparentemente parecem tão distantes assim, para a gente poder conseguir, né, falar assim, de chegar a entender e de fato usar, né? Temas tais como internet das coisas, indústria 4.0, smart city, né, que é cidades inteligentes, inteligência artificial, big data. Esses temas, quando a gente ouve falar no jornal ou quando a gente vê alguma coisa relacionada a eles, a gente sempre pensa em equipamentos caros, de que você tem que ser uma pessoa super inteligente para poder conseguir entender isso. E a gente vai perceber, né, com o curso de Arduino, que não é bem assim, né? Essa tecnologia ela está mais próxima, e o Arduino ele pode fazer com que a gente consiga absorver esses conceitos de uma maneira assim mais tranquila, né, mais suave assim. Bem, antes de começar a história do Arduino, deixa eu só explicar de onde que eu tirei esse conteúdo, né? Esse conteúdo eu tirei do site Eletrônica Prática. É um artigo do Fábio Costa. Tá aqui o link, né? Para quem quiser dar uma olhada na íntegra nesse material, é só acessar o site aí do professor Fábio Costa e ter a informação completa. Então, começando aí a história do Arduino, né? Poderia-se dizer que tudo começou
com um professor da disciplina de design, chamado Massimo Banzi, é esse cara aqui, por volta do ano de 2002. Ele é professor de uma universidade da Itália chamada Interaction Design Institute Ivrea. É uma universidade que fica em Ivrea, que é um estado da Itália. Bem, ele ministrava o curso de design e ele construía aí com seus alunos maquetes, e dentro dessas maquetes ele colocava lá os dispositivos eletrônicos, e para poder interagir com esses dispositivos, para poder acionar lá os atuadores e fazer leituras dos sensores, ele usava microcontroladores. Só que os dispositivos que tinha na época não era tão fácil para uma pessoa entender assim, né? Ou seja, um aluno de design ele tinha dificuldade para poder utilizar esses dispositivos, né? Então era difícil para o professor passar essas informações para eles. E então ele começou a pensar, né, em como fazer um dispositivo que os seus alunos de design, que não tinham conhecimento assim tão aprofundado de eletrônica, pudesse atuar, pudesse desenvolver as suas maquetes sem ter esse pré-conhecimento de eletrônica. Então, a placa utilizada pelo professor Massimo Banzi é essa placa aqui, chamada Basic Stamp. Está aqui o desenho dela. Basicamente, ela é uma placa que tem aqui um microcontrolador. Ela possui aqui um ambiente de programação com uma linguagem chamada BASIC. E, basicamente, ela é uma placa onde você tem lá portas de entrada e saída, né? Então, essas portas digitais, portas analógicas, que você conseguia controlar essas portas através aí da linguagem de programação BASIC. Essa placa, ela diferencia um pouco do conceito que a gente tem de microcontrolador, porque ela já é uma placa preparada para poder utilizar, né? Você tem aqui os terminais, já está tudo soldado, mais acessível, né? Os microcontroladores, você só tem a pastilha, e aí você tem que desenvolver uma plaquinha com um circuito de alimentação e deixar todo preparado assim para poder receber essas entradas e saídas. Essa aqui, embora ela já fosse uma placa difícil de compreensão, ela já estava mais acessível do que utilizar somente o microcontrolador, né? Então, os problemas que o professor Massimo Banzi tinha lá nas suas aulas é que essa placa ela era muito caro para os estudantes, né, que ele tinha lá para os estudantes de design, sendo que ele ia usar por pouco período muito curto, só um semestre, né? Então era um custo médio de $100. E o ambiente de programação, né, o software que você tinha lá para poder programar essa placa, só estava disponível para o Windows, né, o sistema operacional Windows. E para o curso de design, os computadores são os computadores da Apple, né, os Macintosh, então não era compatível. E a programação e hardware é difícil aprendizagem, né? Então os alunos que eram artistas, não tinham muito conceito de eletrônica, era difícil compreender essa ideia de entrada e saída digital, entrada e saída analógica, né? Então para eles era difícil essa compreensão, né? Então, será que seria possível tornar tudo isso mais simples e fácil e barato, né? Como aplicar, resolver esse problema aí no curso, né? Então o professor Massimo Banzi, com todas essas questões aí em mente, né, ele começou a pensar em desenvolver uma placa que atendesse essas necessidades para o seu curso, né? E daí começou a surgir aí a ideia do Arduino. Então, a ideia do professor Massimo Banzi era desenvolver algo que fosse interativo para os seus alunos de designer.
tanto a parte eletrônica, a parte física de montagem dos componentes e, enfim, as conexões nas portas, como também com o ambiente de programação. Visto que os alunos de designers, eles não tinham conhecimento, não tinham um pré-requisito para poder estar usando lá aquela plaquinha do Basic Stamp. Então, uma referência que o professor Máximo tinha sobre isso, né, sobre esse seu desejo, era um software desenvolvido pelo professor Casey Rias, um professor da Universidade do MIT, nos Estados Unidos, que ele tinha desenvolvido um software chamado Processing. Esse software, o que ele fazia? Ele desenvolvia Sketch. Era um software assim, já direcionado para o pessoal do curso de designer, né? E aí, através de linhas de programação, de uma linguagem C adaptada, os alunos conseguiam desenvolver lá seus sketches, que são desenhos, né? Para suas aplicações, né? Esse software, esse process que o professor Casey Rias tinha desenvolvido, é um software livre, né? E ele podia ser usado em qualquer plataforma, né? Em qualquer sistema operacional, no Windows, no Linux e no sistema macOS, que é o sistema operacional da Apple. E, bem, alguns fatos importantes, né? O professor Casey era amigo do professor Banzi, né? Lá da Universidade da Itália. E, bem, a simplicidade na criação aí desse software chamou muita atenção do professor Banzi, né? E principalmente a sua facilidade na programação, que os alunos precisavam ter aí um pré-requisito para poder começar a escrever o código, né? Esse aqui é o ambiente de programação que você tem aí do Process, tá? Então, vocês podem perceber aí que é uma linguagem, um C simplificado, tá? Onde a pessoa escrevia lá as linhas de comando e aí esboçava o sketch, né? o desenho, né? Bem, eu gostaria que vocês observassem que o estilo, né? O ambiente, a cara desse software, ele é muito parecido com a IDE do Arduino, que é o ambiente de programação do Arduino, né? Até coloquei aqui uma das primeiras versões da IDE do Arduino para que vocês possam comparar, né? É muito parecido, né? O estilo, os botões onde estão localizados, né? Então, esse programa aí, o Process, ele foi a base, né, para o desenvolvimento aí da IDE do Arduino, né? Inclusive, bem, quando você desenvolve aí uma programação no Process, esse arquivo, né, o programa em si, a gente chama de sketch, e no Arduino também, tá? Então, os programas que a gente desenvolve no Arduino também a gente chama de sketch. Seria possível fazer um sketch de dispositivo eletrônico igual aquele que a gente acabou de ver agora há pouco, do professor do MIT? Bem, no início de 2000, começou com o professor Máximo Banzi, esse Hernando Barragan. Ele começou a fazer mestrado na Universidade da Itália, de Ivrea, e ele teve como orientador o Máximo Banzi e o professor Casey, né? E o objetivo dele, né, como ele tinha aí como objetivo para as teses do seu mestrado, era justamente isso: desenvolver um ambiente de programação que fosse de fácil utilização, né, que fosse intuitivo para pessoas que não tivessem conhecimento em linguagem de programação, e desenvolver uma placa para aquisição de dados, para poder fazer essa interface entre os sensores e atuadores. E essa placa também teria que ser intuitiva também, né? Não que a pessoa precisasse ter também um conhecimento aprofundado de eletrônica, ou seja,
uma placa para poder ser usado para qualquer pessoa, né? Uma placa aí já com esse pensamento aí do universo maker, né? Enfim, uma placa para ser usada pelo professor Máximo Banzi no seu curso de designer lá na Universidade de Ivrea. Então, o professor, esse Hernando Barragán, ele teve acesso ao Wine, ao Process, que era o software do professor Casey. E aí ele desenvolveu o Wine. O Wine era o quê? Era o conjunto do software, o ambiente de programação e também a placa de aquisição de dados. O Hernando, ele tinha aí disponível a equipe que desenvolveu a ferramenta, né, o Process, lá com o pessoal do MIT. Então, tudo que ele precisava, o pessoal tinha lá o software aberto para ele e dava todo o suporte para ele poder desenvolver esse ambiente de programação do Wine. Depois, a ideia é que ele desenvolvesse uma placa que fosse open source. Quando eu falo de open source, é uma placa e o software também, né, sem patente. Então, não ia ter direitos comerciais, ia ser aberto para qualquer pessoa poder modificar e, enfim, fazer suas alterações, tá? Então, a partir daí começa a surgir aí a placa do Wine, que era o que o professor Máximo estava desejando. Aqui ao lado eu coloquei o ambiente de programação do Wine, tá? Com um exemplo mais clássico aí que você tem aí, que é o pisca-LED, né? Que é o Blink. E vocês podem perceber que a interface, né, embora essa aqui seja uma versão um pouco mais atualizada, ela é muito parecida com o Process, que a gente acabou de ver agora há pouco, e por sua vez também muito parecida também com a IDE, que é o ambiente de programação do Arduino. Para criar o hardware, o Barragán escolheu o microcontrolador ATmega 128. Entre outras razões, ele justificava que todo o software necessário para converter o Sketch, que é o programa desenvolvido no ambiente de programação, para o código binário, né, o conversor da linguagem C para o binário, e gravá-lo no chip da placa, estava disponível livremente. Então, se você pegar o compilador da família do ATmega, ele está aberto e você consegue mexer em todo o código-fonte para poder fazer essa conversão da linguagem C para o binário. Isso era necessário por quê? Porque a ideia era desenvolver alguns comandos para ter um acesso mais direto à placa. Por exemplo, quando você faz uma programação em microcontroladores que eram conhecidos na época, como por exemplo microcontroladores da família PIC, até mesmo do 8051, ele tinha o compilador dele era fechado e você não conseguia mexer em toda a estrutura dele. Então, para poder desenvolver esses comandos, para poder deixar mais amigável o ambiente de programação, era mais difícil, né? E o Barragán, ele encontrou essa facilidade nos microcontroladores da ATmega, né, que não eram tão famosos assim na época, né? Isso a gente está falando por volta lá de 2003, né? E isso também não era o caso do antigo Basic Stamp, que o professor Máximo Banzi usava lá nas aulas até aquele momento, né? Então, a arquitetura utilizada, o microcontrolador utilizado para o Arduino foi o microcontrolador ATmega 128. Ele é uma pastilha do tipo SMD. Então, é aqueles componentes que você faz a solda na superfície, né, na parte superior. E são aqueles microcomponentes, onde você tem o tamanho dele bem menor e é mais difícil também fazer essa soldagem. Então, essa é a placa do Wine. Não é a primeira versão, tá? Mas é muito próximo do que era a primeira versão. O Hernando Barragán, ele desenvolveu essa placa colocando lá as portas
digitais, né, do ATmega 128 de fácil acesso. Então, as portas elas são divididas pelo registrador, né? Então aqui eu tenho alguns conjuntos de porta. Então eu tenho aqui a porta P0, a porta P1, a porta P2, 3 e a porta P4. E, bem, qual que era a dificuldade antes de você fazer uma programação com o microcontrolador? Você tinha que configurar esse registrador para poder fazer a configuração dessas portas. Então, você tinha que saber qual a sequência binária para poder acionar aqui a porta 0. Então, a facilidade do wiring, né, era o quê? Era você ter comandos já direto para poder acionar a porta P0. Então, por exemplo, através de um digital write ou um digital read, você conseguia fazer a leitura ou escrita de uma porta. Então, tá aqui os comandos que vieram a facilitar e o que tornou assim essa placa tão famosa na época. Tá? Uma outra característica também dessa placa o Hernando Barragan, ele construiu ela com a comunicação USB, né, que já estava começando a se tornar algo popular nos computadores. Então, o Basic Stamp ele tinha lá a comunicação serial. Então, essa aqui você já conseguia fazer a comunicação através da porta USB, né? E todos os componentes aqui eram componentes do tipo SMD, que são esses componentes aqui com tamanho menor, né, reduzido. Então, isso conseguia fazer com que você conseguisse reduzir o tamanho da placa. E a soldagem na parte superior, tá? Isso acabou sendo um problema, assim, porque o professor Máximo Banzi, ele queria que fosse uma placa um pouco mais robusta, né? Pensando nos seus alunos que não tinham conhecimento assim de eletrônica. Então, para poder inverter a polaridade de um sensor, enfim, ia ser algo assim meio que cotidiano. Então, para poder ia acabar fazendo com que essas placas, principalmente aqui o microcontrolador, fosse queimado, né? Então, nessa situação, né, basicamente você perde toda a placa, né, porque é difícil você fazer a troca desse componente, né? Então ele pensava fazer um componente onde tivesse lá um soquete, né, uma base, para poder trocar o microcontrolador e colocar outro e ter uma fácil manutenção. Então, o wiring ele teve alguns problemas, como a gente acabou de citar, né, no slide anterior, né? E, bem, apesar de revolucionário, o wiring ainda ele era caro, né? Então, estima-se que custava algo em torno de $60. O microcontrolador, como eu havia dito, né, o coração lá da placa, ele era soldado e não podia ser trocado facilmente. Se ele queimasse por causa de um curto-circuito, né, como eu havia dito, né, ou uma ligação errada, algo muito provável assim, para pessoas que não têm um conhecimento aprofundado de eletrônica, né, toda a placa seria perdida, né? Então o professor Máximo Banzi deu lá o título de mestre pro Barragan, né? E, ok, muito obrigado, mas ainda continuou a sua pesquisa, né, para poder desenvolver lá a placa que ele queria, que fosse, que tivesse a facilidade de programação, né? E nisso o Barragan ele conseguiu chegar nessa meta de ter um ambiente amigável para poder programar, mas ainda precisava fazer algumas alterações no hardware. Então o Máximo Banzi ele montou uma equipe, que é esse que está aqui da foto, né? Vocês podem perceber que nessa equipe tem 2 italianos, né? Então, lembrando, né, que o Arduino ele nasceu na Itália, né, na Universidade de Ivrea. Tinha 2 americanos e um espanhol. E, bem, então a partir daí essa equipe, né, começou a desenvolver o que viria a ser a placa Arduino, né? E aí vocês devem perguntar, né? E o wiring, né? E o Barragan, o que aconteceu com eles? Bem, a placa wiring ela ainda existe,
tá? Então, se você digitar no Google aí o Wiring, você vai entrar no site deles. Você tem aqui a venda das placas nesse site, tem alguns exemplos, né? É uma placa concorrente do Arduino, só que ela não tornou assim tão popular como é a placa Arduino. Então, a partir daí começou a pesquisa, né, o desenvolvimento aí das primeiras versões da placa do Arduino. Aqui tem duas fotos. A primeira foto seria a primeira versão do Arduino. A primeira versão teve aqui o ATmega 16P, né? Perceba que a versão do Máximo Banzi, né? Tá aqui o nome dele. Ele tinha os componentes discretos. Então isso aqui é o microcontrolador. O microcontrolador era fácil de ser retirado da placa, se caso queimasse, né? Então você vinha aqui com uma chave de fenda, tirava e colocava um outro microcontrolador para poder funcionar, né? Os resistores, enfim, todos os outros componentes eram também discretos, então era fácil fazer a manutenção dessa placa se viesse queimar algum componente. Uma característica é que essa placa ela tinha comunicação serial RS-232, né? Uma comunicação um pouco antiga, mas ainda comum em 2005, né? E a partir também aí dessa data aí começou a vir uma segunda versão do Arduino, né? Dando prioridade para a comunicação USB, visto que a maioria dos computadores estavam deixando de vir com a comunicação serial e vindo com a comunicação USB para poder substituí-la, né? Então, com essa comunicação USB, você tem um microcontrolador, que é o coração aqui da placa, que é fazer as configurações das entradas e saídas, mas também tinha esse segundo microcontrolador que fazia a conversão da comunicação USB vinda do computador para comunicação serial, que é a comunicação que o microcontrolador entende. Então, a partir dessa segunda versão, você tem aí esses dois microcontroladores na placa. Surgiu também a IDE do Arduino. Aqui eu tenho uma versão um pouco mais assim atualizada, tá? A versão 1.06, com o estilão do Wiring, né? Que era desenvolvida lá pelo Barragan, e por sua vez também muito parecida também com a versão do Processing, que é o coração, né, desses dois compiladores, né? Reparem que essa aqui é a versão 2.0 do Arduino. A versão que a gente conhece aí, a mais comum do Arduino Uno, é a versão 3, tá? Então a gente chama ela até de R3, aonde esses componentes discretos passam a ser componentes SMD, né? Deixando aí a placa um pouco mais amigável, um pouquinho os componentes menores e mais ajeitado. Deve ter aí uma curiosidade aí para vocês aí de como surgiu o nome dessa placa, né? Por que ela se chama Arduino? Arduino é um nome pessoal na Itália. Então você vai encontrar várias pessoas que se chamam Arduino, é um nome comum inclusive na Itália. No Brasil até tem algumas pessoas que se chamam Arduino. Eu tive um professor na faculdade que se chamava Arduino, por exemplo. E esse nome surgiu porque estava lá o pessoal, a equipe do Banzi, comemorando lá a placa, né, o desenvolvimento da placa, lá em confraternização, lá num pub lá próximo lá da região lá da universidade. E eles se deram conta que até o momento a placa ela não tinha um nome, né? Então, no meio da confraternização, eles resolveram batizar a plaquinha com o nome do bar, né, que eles estavam confraternizando, né? E o nome desse bar era Bar di Re Arduino, né, que é um bar que ficava na região de Ivrea, próximo à universidade, na universidade lá deles. E, bem, o nome do bar tinha esse nome em homenagem ao rei Arduino, que governou a Itália no ano de 1002. Algo interessante também vocês guardarem aí, vocês vão
perceber também que algumas placas do Arduino se chama genuíno. Tem algumas placas têm esse nome de genuíno porque houve uma divisão nessa equipe. Os dois americanos, em um momento, resolveu se separar do grupo e montar uma equipe deles. E aí deu o nome da placa genuíno, né? Mas com a mesma característica da placa Arduino. Só que essa divisão durou pouco tempo, né? Então eles retomaram e aí todas as placas voltaram a ser Arduino. Então, se você encontrar uma placa genuíno, não se preocupa, ela tem a mesma característica da placa Arduino e foi num período também muito breve com a divisão aí, desses dois integrantes, mas depois eles retomaram e continuou aí todas as placas se chamando Arduino. Bem, um lugar para você aprender Arduino sem a necessidade de um curso, enfim, para você mexer e colocar a mão na massa e entender todos os conteúdos, é no próprio site do Arduino. Então, basta você digitar lá www.arduino.cc, vai abrir aqui o site do Arduino. Reparem que nesse site você tem aí todas as informações de eventos, algumas curiosidades, coisas que está surgindo, enfim, é um site bem completo. Nesse site também tem aí a novidade de algumas placas e também tem aí a comunidade para você tirar dúvidas. Então você tem fórum, alguns projetos. Na parte de documentação você tem alguns tutoriais, né, algumas referências. Na parte de programa você tem aí como criar. Na parte de hardware ele mostra aqui quais são os hardwares, os produtos do Arduino que tem aí disponível. Então eles separam aqui por categoria, tem esse nível de entrada, onde tem o Arduino Uno, o Arduino Nano, que é bem utilizado esses dois. Depois alguns recursos aprimorados, né? Então o Arduino Mega, onde você tem aí algumas portas a mais, tanto portas digitais como portas analógicas. Você tem o Nano também com a comunicação Wi-Fi. Tem essa linha MKR, que é um produto já visando também a internet das coisas. Algumas placas com aplicações específicas, como por exemplo esse Motor Shield. Essa Ethernet Shield também, para você fazer conexão com a internet, né? Placas voltadas para a internet das coisas. Então você tem aqui o MKR, esse aqui 1300, que é um bem comum, que foi uma das primeiras placas. Essa aqui que já vem também com, além do Wi-Fi e do Bluetooth, essa aqui também já vem com a comunicação também GSM, né, com a telefonia celular. Existe também Arduino que você consegue fazer a comunicação também com redes específicas para IoT, como por exemplo a rede LoRa. Enfim, tem bastante coisa, tá? Para educação tem alguns kits prontos, né? E aqui tem no finalzinho aqui algumas placas que já foram aposentadas, né? Placas que não está sendo mais utilizada, né? Então tá aqui, né? Eu recomendo que vocês entrem aqui nesse site, deem uma olhada. Vocês vão perceber que não é só acadêmico, tem bastante cases aqui, por exemplo, profissional, né? Onde que é utilizada aí a plataforma Arduino na indústria, né? Sempre pensando naqueles temas que eu falei, né? De IoT, de Smart City, da indústria 4.0, na educação, onde que está sendo utilizado, qual a aplicação, né? Então você percebe aí que tem aí casos desde ensino fundamental, ensino médio e até universidades, né? Onde o pessoal usa aí o Arduino. Enfim, é bem completo. Sugiro aí que vocês entrem. Aqui no Brasil também vocês vão achar bastante exemplos. Também tem bastante canais no YouTube que ensina a programar o Arduino, desde da forma mais básica até da forma mais avançada. E também bastante fóruns, né, com pessoas que deixam lá exemplos.
ajudam com as suas dúvidas. Então, é isso que tornou o Arduino popular. É o baixo custo, né? E também toda essa parte de assistência para o usuário final, tá? Aqui no site do Arduino você vai encontrar as placas para ser comercializada também, né? Para poder ser vendidas. Deixa eu ver se eu acho essa parte. Então, ó, nessa parte eu tenho aqui a comercialização, a venda do Arduino, né? Perceba que não está tão em conta assim. Então vamos pegar aqui como exemplo a placa do Arduino Uno, né? Estou entrando aqui para poder ver a placa do Arduino Uno. Essa aqui é uma placa que ela já tem algumas características a mais, tá? Ela já tem a comunicação Wi-Fi. Ela está em torno aí de $44, né? Então se você transformar isso em reais, vai sair algo aí, algo em torno de R$200, 200 e pouco. Aqui no Brasil, se você entrar, por exemplo, no Mercado Livre, ela vai estar um pouco mais em conta, tá? Então tá aqui, ó, em torno de R$70. Ela não é a configuração original, tá? Tanto que não tem aqui o nome Arduino, ó, percebam isso, tá? Tipo, a placa Arduino ela é uma placa aberta, porém o nome Arduino ele tem direitos autorais. Então você pode fazer uma cópia da placa Arduino, mas você não pode colocar o nome Arduino na sua placa, tá? Então tá aqui, é uma placa compatível, igualzinha ao Arduino Uno, em torno aí de R$70, mas você consegue também achar placas aí com preço mais em conta, tá? Espero ter ajudado, né, com essa aula, ter contado aí um pouco de história e principalmente a ideia dessa aula é criar uma motivação para que vocês comecem aí a programar o Arduino e aprender aí todas essas tecnologias que está disponível para a gente, tá? Obrigado e até a próxima.